Bom dia. Tudo certo com todo mundo aí? Bom dia, sim, enfim. Vamos lá. Nós fizemos um exercício, passei um exercício para vocês fazerem, da página 129 e 130. Então aí, gente, nós vamos falar aí da aula número 6, tá? Que é a sequência de boot. Nós falamos na aula passada do exercício, página 129 e 130. Foi esse o exercício que a gente falou, a gente trabalhou aí. Estávamos falando esse tema algumas aulas já, vimos cada tema de maneira bem gradativa, que foi o tema dos cálculos. E aí eu passei esse exercício. E hoje nós vamos falar da aula 6, que o tema é sequência de boot. Vai ser sequência de boot, setup, nós vamos aprender o que é. Vamos falar do post, da UFI. Vamos falar também de como acessar o setup, os dois tipos de setup que existem. E vamos falar do Diskpart também. Esses são os temas da aula de hoje. Vamos entender o que é o Diskpart. Então, esses são os temas que nós vamos abordar na aula de hoje. Beleza, gente? Então, vamos lá. Primeira coisa que é importante é o que está no início do capítulo 6. Então, nós vamos começar a falar dessa questão que está lá na página 134.
134. Ele dá uma introdução aí ao que a gente vai estar falando, do objetivo, que é o setup e a sequência de boot, para o técnico saber acessar, entender esses conceitos são primordiais, porque esses conceitos ele faz alterações drásticas no hardware, né? Alterações que afetam realmente e têm uma finalidade muito alta na parte de configuração. Então, entender, saber para que serve, né? Como acessar é fundamental para a pessoa que faz assistência. Então, primeira coisa aí, ele já entra de maneira direta em um dos temas que são importantes, que é o setup. O setup, ele vai envolver uma das partes fundamentais da informática. Existe duas partes fundamentais da informática. E o setup está relacionado a uma dessas partes. A informática, ela tem duas divisões importantíssimas. Importantíssimo. A primeira é o que o setup está relacionado, que é software. Software. A outra parte da informática fundamental é o hardware. Então, a primeira é software. Primeira parte da informática é importante. E a segunda é hardware. Uma questão sempre que eu gosto de frisar é que quando você for resolver um problema em qualquer equipamento, o problema ele vai ser relacionado a só duas questões. Ou ele vai ser um problema de software, ou ele vai ser um problema de hardware. Só existe duas características de problema, não existe outra. Problema de hardware ou problema de software. Pode ser que vocês estejam pensando a seguinte coisa: qual que é o mais difícil de resolver? O que vocês acham? Não tem software. O Kevin acha que é o software. Em algumas questões, o software ele é assim, se torna mais difícil mesmo, mas depende muito do técnico.
Tem técnico que ele acha problema de software mais difícil. Tem outros que acham de hardware. Mas o software, ele tem, assim, muitas pessoas têm essa visão do Kevin também, tá? Porque o hardware, ele faz uma análise na binária, ligada e desligada, e aí muitos técnicos acham mais fácil mesmo, o hardware, né? Relacionado a essa questão, a gente vai falar desse setup. O que é o setup? O setup, ele é um software de configuração. Então, só o setup, ele é um software de configuração. Então, ele é um programa de computador. Vou mostrar a aparência do setup para vocês. Quem está com o material tem aí um exemplo lá na página 134. Mas eu vou mostrar aqui, ó, um exemplo. Setup. Placa-mãe. Aí, esse é o setup, né? Ele muda, dependendo do fabricante da placa-mãe, ele muda, varia aí. Tem mais opções, outros tem menos opções. Ok? Então, o que é um setup mesmo, gente? O que é o setup? Essa tela aí que vocês estão vendo aí. Olha, tem vários tipos de setup. Mas o que é o setup? É o software de configurações. Muito bem, software de configuração. O que é um software mesmo? O que é um software? Software, ele é um programa de computador. Sendo um programa, lembra das duas partes? Hardware e software. Hardware, eu consigo tocar. E software, não consigo tocar com as minhas mãos. Deu para entender? Então, aí vocês conseguem notar a diferença. Software. Você fala assim, a parte... Tem pessoas que falam e definem assim. Software, parte lógica. E hardware, parte física. Então, se o problema de hardware é problema com a parte física, alguma peça. E se o problema for software, parte lógica, algum programa, onde eu não consigo acessar fisicamente. Então, o setup, ele é um software, ele é uma parte lógica, ele é uma coisa que eu não consigo tocar com as minhas mãos. E o hardware, aí a gente já entra em um outro tema, que é
do BIOS, o BIOS. O que é o BIOS? A gente viu o setup. Agora a gente vai ver esse outro tema que é importante, BIOS. Mas o que é o BIOS? O que vocês acham aí, gente? Pode até chutar aí. A BIOS é o quê? Será que é hardware ou será que é software? Quem pode chutar aí? Ou já ouviu falar? Vou explicar, hein? Mas você já ouviu falar. Pode ser que você já ouviu falar. Ou alguém já ouviu falar, hein? Alguém tem uma sugestão? Ô Moisés, eu Ah, acho que eu já escutei. em que Ele é você tipo, mano, eu ah, não sei, tipo um Finiwaris, alguma coisa assim. tipo o quê? Não entendi. É Finiwaris. Mas ele é hardware ou ele é software? Eu acho que ele é software. Software. Certo. Vamos ver se alguém mais concorda com você. Tem mais alguém que concorda com o Gustavo? Ou tem alguém que discorda? Não concorda? Alguém? Samuel, Diogo, Kevin? Tem mais alguém? Tem uma sugestão? Do BIOS? O que o BIOS é? Esse BIOS. Ô Moisés, Oi, ele é uma peça, né? você acha que ele é uma peça? Estou Eu acho que deixando é uma, aberto para vocês darem sugestões, tá? ó, eu acho que ele é uma peça do hardware. Quem falou isso foi o Gustavo? Sim. Então você mudou. Eu tava pensando aqui. Eu nunca vi BIOS. Quando eu tava vendo os caras fazendo programa, essas coisas, eu nunca vi eles falando de BIOS. Ah, então você acha que é um hardware, Uhum. certo? Alguém mais, gente, concorda com essa sugestão do o Diogo falou, escreveu no chat, sistema básico de entrada e saída. Então ele é um software, né? Você acha que ele é um software, Diogo? O Diogo acha que ele é um software. Sim, o Diogo acha que ele é um software. Então, o Diogo deu a sugestão que é software. O Gustavo falou que é hardware. E o Kevin, o que você acha, Kevin? Qual que é a sua sugestão? Oi? Software. Software. O Kevin acha que é software também. Então, nós temos o Diogo, que falou que é software. O Gustavo falou que é hardware. E você, Samuel, o que você acha? O que você acha do BIOS aí? O BIOS, ele é o quê? Hardware ou software? Pra mim ele é hardware. Samuel também acha que é hardware, Samuel. Certo. Ok. Eu vou mostrar a foto do BIOS. Todo mundo tá vendo minha tela aí, né? Tá, né? Beleza? Ó, eu vou mostrar a foto. Aí vocês já vão descobrir o que é. O software eu não consigo tocar com as minhas mãos de forma física, ok? E o hardware eu consigo tocar.
Vou mostrar. Eu venho aqui. Esse aqui, ó, é o BIOS. Tá vendo aí, ó? Então, tem um fabricante, ó, BIOS. Mostra o fabricante, o número do modelo da BIOS. Observem que ele está acoplado, dá para ver aí, né? Ó, em uma placa mãe. Olha o tanto de modelo de BIOS. Ele varia bastante do jeito dela. Tem assim, ó. Tem onde está escrito AMBIOS, né? MBIOS. Mas tem vários modelos. Olha a BIOS aí. Ela é um chip. Um chip eu consigo tocar? O que vocês acham? Sim ou não? Então, esse é o BIOS aqui, ó. Eu estou passando o mouse aqui. Tá vendo? Essas fotos aqui, ó. Tudo é BIOS. Então, o BIOS, ele é um chip que fica soldado na placa-mãe. Ok? Então, se ele é um chip, ele é um hardware. Ele é uma peça. Beleza? Então, aqui fica duas coisas. Setup é uma coisa e BIOS é outra. Mas qual que é a relação que existe entre os dois? Que falam um dentro do outro, né? Não falou? Na apostila ele fala uma coisa e depois fala outra. Só que existe essas diferenças. Deu para entender? Existe essa diferença. Setup é o programa da BIOS. Entendeu? Então, o setup ele está dentro de um lugar de armazenamento. Ah, uma outra coisa importante que eu vou falar aqui agora. Uma coisa super importante que eu vou falar aqui agora. Tá? Nós estamos lá na aula número 6 do livro 3. Uma coisa super importante que eu vou falar aqui agora. Nós falamos do setup, o que que é. Falamos da BIOS, o que que é. Certo? Agora, nós vamos definir uma outra coisa aqui. Vocês viram aqui pela foto que o BIOS fica em um lugar, né? Ó. E o setup? Onde fica? Ó, isso é a BIOS. A BIOS é uma peça, ela é um chip soldado na placa-mãe. Tá vendo? Ele é um chip soldado na placa-mãe. Mas, e o setup? E o setup? O setup, ele fica... Todo o programa, é aqui que eu vou definir isso que é importante. E o programa, gente? Todo o programa, ele precisa de um meio de armazenamento. O que é o meio de armazenamento? Um lugar onde eu possa guardar. Certo? Um pendrive, um cartão, precisa de um lugar onde consiga gravar. Porque os softwares, eles são gravados. Deu para entender, gente? Então, quando você falar de software, lembre-se, software é a partir
lógica e ele precisa de um lugar para ser armazenado, de um meio de armazenamento. E o hardware é uma peça que vai acoplada em uma placa principal, né? A peça, ela, que nem a BIOS. A BIOS é tá vendo aí? Essa aqui é a BIOS. A BIOS é uma peça, consigo ver aqui, consigo tocar. E esse aqui é o setup. Ele é um programa que eu não consigo ir, né, tocar lá nele, porque ele é programa, ele é lógico, ele é software. Então, acho que ficou aí bem definido o que é BIOS e o que é setup. Gente, o setup, a gente já viu no início da aula, o que ele é mesmo, gente? Além dele ser um programa, mas ele tem uma finalidade. Ele tem uma finalidade. Qual que é a finalidade mesmo do setup, gente? Quem pode me dizer aí? Qual que é a finalidade do setup? O setup ele tem uma função. Quem pode me dizer? A finalidade do setup. Ele é um software, a gente sabe, mas ele faz alguma coisa. O que ele faz? Me digam. Quem pode me dizer? Um tema que a gente já definiu. Nós estamos lá na página 134 do livro 3. Ele é um programa que... O que ele faz? Ele configura o dispositivo boot do computador. Isso, muito bem. Ele faz a configuração. Só que... Muito bem aí, Kevin. Mas que tipo de configuração é essa? Ele configura as peças. Ele não faz nenhuma alteração no programa. Ele só altera as configurações de peças. O setup ele é um programa, por isso que ele é considerado um programa de configuração, porque ele é um programa que diz como as peças vão trabalhar. Entendeu? Então, seria um programa bem importante para o técnico. Então, ele desinstala programa? Não, não desinstala programa. Ele só trabalha e configura as peças que você conecta na placa-mãe. Lembrando, tudo tem que estar conectado na placa-mãe, né? Então, quando você conecta lá o setup, opa, conectou. Essas peças que você conecta na placa-mãe, ela pode ter duas características que a gente já mencionou. Ela pode ser on-board ou ela pode ser off-board. Todo mundo lembra desse termo? Então, quando eu fui lá, conectei uma peça na minha máquina, ela pode ser on-board ou ela pode ser off-board. Certo? On-board ou off-board. O que é on-board e off-board? São peças que são conectadas na placa-mãe
Porém, cada uma dessas peças, quando ela é on-board, ela é conectada de uma forma na placa-mãe. Quando ela é off-board, ela é conectada na placa-mãe de uma outra forma. Que forma que é essa? Alguém lembra? É uma questão que a gente já estudou, já tinha mencionado em algumas aulas anteriores. On-board e off-board. Por que devemos falar dela? Porque toda peça ela vai ser on-board ou off-board. E só lembrando, todas os problemas que pode acontecer em qualquer equipamento, ou ele vai ser problema de software, que a gente já viu, ou ele vai ser problema de hardware. Não existe outra característica de problema. Não existe outra característica. Sendo assim, toda a peça, todo o hardware que eu conecto ela em um equipamento, ele vai ser on-board ou off-board. On-board, a BIOS é um on-board. Olha lá, ela é on-board. Só de olhar eu já sei que é on-board. Por quê? Porque ela é soldada na placa-mãe, olha lá, ela é soldada na placa-mãe. Tá vendo? Certo? E existem placas que vão conectadas. Então, o on-board é quando é soldado, preso na placa-mãe. E o off-board? O off-board eu consigo tirar livremente, sem precisar de uma solda. Quando toda a peça, seja ela on-board ou off-board, quando ela entra em contato com a placa-mãe, como vocês estão vendo aí, ó, que é a placa-mãe, né? Quando ela entra em contato, a primeira coisa que acontece é a BIOS e o setup, né, identificar. Essa identificação é chamada de plug and play. Plug and play. Plug and play. Esse plug and play é um sistema automático que o setup, a BIOS e algumas outras peças identifica que essa peça foi conectada à placa-mãe. E aí ele identifica, e ao identificar esse plug and play, ele vai entrar em contato e vai fazer com que essa peça funcione ou não funcione. Ou ela vai funcionar, ou ela não vai funcionar de maneira correta. Identificar o setup, ele vai identificar todas. Mas colocar em funcionamento correto, quem vai definir lá no processo final é o sistema operacional, através de uma
de uma palavrinha chamada drive. Drive. O que é drive? Drive são os softwares que faz a peça funcionar. Os dois caminham juntos, gente. Um depende do outro. Por isso que os dois problemas que podem acontecer é de hardware ou é de software. Porque para a peça funcionar, ela depende de um software, de um drive de configuração, de um programinha que vai entrar em comunicação com o sistema operacional. Então, pode falar, alguém ia falar alguma coisa? Kevin? Pode falar, Kevin. Nenhuma dúvida? Parecia que ia falar alguma coisa. Ó. Não, eu apertei sem querer aqui. Beleza. Ó. Então, deu para entender? On-board, off-board, plug and play, hardware, on-board soldado, a peça soldada na placa-mãe, off-board, a peça não soldada na placa-mãe. Então, a gente definiu aí as duas coisas que são primordiais nesse capítulo. O BIOS e o setup. Existe alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Sobre BIOS, sobre setup? Então, nós vamos aprender uma coisa importante que eu vou falar aqui agora. Dentre esse monte de coisa importante que eu falei. Todo o programa, ele é aberto de forma lógica, mas ele precisa ser aberto. Todo programa, todo. Seja ele qual for, né? Hoje em dia se fala muito essa palavra aqui, ó. Aplicativos. Aplicativos. O que é um aplicativo? O aplicativo ele é um programa. Você vai na Play Store lá e digita uma palavra lá. Qualquer palavra que você digitar lá no Play Store, ele vai aparecer. Aparecendo o aplicativo lá, você vai ter que baixar ele e instalar. Quando você instala, acontece aquele processo de maneira automática, você não consegue ver lá, mas você consegue ter a noção que está acontecendo exatamente porque você não tinha ele na galeria de aplicativo do seu smartphone. A partir do momento que você baixou e instalou, ele foi armazenado, guardado em algum lugar. Tem até aparelhos mais antigos, smartphones mais antigos, que eles não tinham tanta capacidade de armazenamento, de guardar, não tinha tanto espaço assim. O que acontece? Você não consegue, chega a um certo momento que acaba o espaço de armazenamento. Até peguei uma máquina para consertar faz 2 dias, aproximadamente isso, que a pessoa comprou errado. A máquina estava lenta
né? Dava para fazer algumas coisas, uma preventiva de software lá, porém não tinha muito o que fazer. Eu deixei bem claro de que o problema iria persistir daqui uns meses. Por que ia persistir? Você comprou equipamento errado. Gente, você vai comprar equipamento, primeira coisa de você tem que saber, que a gente vai ver durante o curso, é a capacidade do seu processador. O processador, sendo o cérebro do computador, ele que manda a energia para os equipamentos, você precisa saber a capacidade, o modelo, porque quanto maior a capacidade do processador, mais rápido vai ser o seu equipamento. Número 1, processador, tem que saber. Número 2, memória RAM. A memória RAM, eu também preciso saber a sua capacidade. E em terceiro lugar, esse tema que eu estou falando, que é o meio de armazenamento. Essa pessoa que eu fiz assistência, na hora de comprar o equipamento, não se preocupou com isso. E aí lá era um netbook, né? O netbook ele tinha só 32 GB de armazenamento. O que é 32 GB? Entendeu? Toda vez que você navega na internet, você entra num site, ele baixa um monte de arquivos junto com o site que você acessou. O meio de armazenamento é muito importante. E tinha 32 só. 32 é muito pouco para as utilidades atuais hoje, né? E aí, o armazenamento é super importante para a parte de software. Então, qualquer software, inclusive o setup que a gente está estudando, ele precisa ser aberto. E eu vou explicar como abrir o setup agora. Lembrando que o setup está dentro dessa pecinha aqui, ó. Dentro da BIOS. Ele tem um armazenamento aqui dentro dela, onde fica guardado esse programa que é o setup. Esse é o setup e esse é a peça BIOS. Então, o setup fica dentro da BIOS. Como que eu entro nesse programa aqui, então? Que é um programa que configura, que mexe com as peças. Ele faz configurações nas peças, no processador, na memória RAM, no HD, essas peças importantes, e em todas as peças. Ele vai identificar, configurar, dizer como que ela vai funcionar, entendeu? Então, é isso. Vamos aprender a acessar esse programinha aqui, ó, o setup. O setup, ele varia, conforme aquilo que eu já falei, ó. Ele não dá para usar o mouse, tá? A maioria dos modelos não dá para usar o mouse, é só teclado. Ele aparece normalmente um menu aqui, ó, dizendo como usar. Você navegar e ir para as opções aqui, ó, que ele é um programa, né? Você tem que usar setas. Mas sempre ele vai ter um menu, ó, uma opção aqui, ó, uma observação dizendo como usar. Mas ele varia, tem um modelo igual aqui, tem assim, né? Que a maioria está igual, mas tem assim também de opções, mas... E tem esse que é mais novo, mais bonito, né?
que já dá para usar o mouse. O setup, gente, ele tem dois tipos de setup e automaticamente dois tipos de BIOS. A BIOS mais nova, que tem essa aparência aqui, é uma BIOS que tem a configuração chamada UEFI. UEFI. Qual que é o objetivo dela? Ela veio com o objetivo de atualizar, melhorar recursos da BIOS, né? Configurações, segurança. Essa UEFI, né? Ele tem o objetivo de dar uma segurança maior. Ó, o outro modelo é a EFI. EFI. São os dois modelos de BIOS. UEFI e a EFI. Existem dois tipos de BIOS. Tá? Que essa UEFI é a mais recente, aí, vamos dizer assim. Ela veio aí com o objetivo de melhorar recursos de segurança, principalmente, e configurações. Certo? Gente, como que eu acesso esse programa? Existem 3 teclas básicas que eu pressiono para poder entrar. Só que para poder entrar nele, eu vou ter que reiniciar a máquina. Quando a máquina for ligar, você já segura ou a tecla Delete sozinha, ou a F2. Essas duas teclas são as mais utilizadas. Ah, pode ser outra? Pode, eu já encontrei F12. Mas são casos assim, menores, são um percentual menor. Mas normalmente é a Delete. Então, como que você vai fazer para acessar esse setup aqui? Ele varia muito, depende do modelo da placa-mãe. Você vai ligar a máquina. Quando a máquina ligar, você pressionou o botão lá, você perceber que ela ligou, você segura a tecla Delete do teclado. Segura ela e espera até ele entrar. Aí ele vai acessar esse programa chamado Setup. Tudo bem, gente? Ah, professor, não apareceu essa tela aí que você está mostrando na imagem. É porque não é Delete, é F2. Aí você reinicia de novo a máquina e segura a F2. Aí a máquina vai fazer aquele processo, você segura. Tem que segurar, tá? Senão ele pula a etapa, você não consegue ver. Então, ligou a máquina, já segura a Delete e espera. Ao ligar, aí automaticamente, porque você está segurando a Delete, ele vai entrar nessa tela aqui. Se não aparecer, você testa com a F2. Liga a máquina de novo, segura a F2. Não foi nenhuma das duas, teve certeza que você segurou ao ligar, você não soltou, aí você testa F12, né? Tem alguns casos que é F12, tem algumas outras, poucos casos, às vezes é a ESC, mas dificilmente foge dessas duas teclas. Mas tem essa variação, aí você vai poder acessar o setup, que é essa tela aqui. Então, deu para entender? Como que eu acesso o setup, Kevin? Como que eu acesso o setup, Kevin? Como que eu acesso? Segurar a tecla Delete ou a F2, se não for essas duas, você aperta F12. Isso, você vai testando. Quando? Quando que eu seguro essa tecla? Quando que eu seguro a tecla? Eu tenho que ligar a máquina. Ligo a máquina e segura a tecla, certo? Quando eu segurar ela, você espera ela fazer todo aquele processo e aparecer a imagem. A primeira imagem que vai aparecer é a imagem do setup. Se não apareceu, que não é essa tecla. Só que lembram que tem que segurar a tecla Delete. Se não segurar, ao ligar, pode ser que seja Delete e você não segurou ali de forma correta. Tem que ligou a máquina e já segura, e não solta, até ela fazer todo o processo de ligar. Beleza? Gente,
Existe alguma pergunta, gente, desse tema? Existe alguma dúvida dessa questão de setup, BIOS? Ficou claro? Ficou claro? Ó, eu vou passar um exercício relacionado a isso. Eu quero que vocês façam um resumo explicando sobre o setup e explicando sobre a BIOS. Esse resumo tem que ter pelo menos 15 linhas. Deu para entender? Faça um resumo contendo pelo menos 15 linhas falando do setup e do BIOS. Então, ó, número 1, faça, vou colocar lá no grupo, faça um resumo sobre o setup e o BIOS com 15 linhas no máximo. Nós estamos no livro 3 e paramos na página 137. Paramos na página 137. Então, esse é o exercício. Deixa eu só fazer chamada, gente. E a gente já finaliza. Então, a gente vai continuar daí. Opções de boot na aula que vem. Tá bom, gente? Página 137.